Boa noite a todos. Estamos hoje de frente, mais um De Frente com o Pastor, terça-feira, 4 de setembro de 2018. Hoje é um dia todo especial, nós começamos o setembro e o setembro tem uma campanha toda especial que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Por isso que eu, Pastor Hélio, estou de amarelo, está a nossa convidada aqui, Márcia Guedes, neuropsicóloga, e ela vai falar um pouquinho, esclarecer você sobre o suicídio. E eu queria que você já começasse a compartilhar conosco, compartilhe esse vídeo, você que está aí no Instagram, vai seguindo a gente, você que está no Facebook, começa a compartilhar, começa a entrar na live aí agora, porque nós queremos que mais pessoas ouçam esse assunto tão importante, um assunto tão pertinente nos dias de hoje. Nós sabemos que a vida é algo sublime que o ser humano tem. Então nós queremos falar sobre esse tema tão maravilhoso, tão importante para a sociedade nesta noite. E também vamos ter um sorteio. Você que participar, você que comentar, você que seguir a gente aí, você vai participar de um sorteio de uma camiseta. Uma camiseta que o amigo Idelso mandou para nós. Essa camiseta, falou, sorteia lá no programa. Tem uma camiseta evangélica que está escrito soberano, meu Deus é soberano, meu Deus é soberano. Você pode ser o dono dessa camiseta ainda hoje. Então, por favor, vai compartilhando aí nossa live, vai participando conosco. E nós queremos começar aí, dar uma boa noite a Márcia, para nós ganharmos bastante tempo, porque hoje é um dia todo especial, nós precisamos passar essa informação. O suicídio, ou seja, precisa ser contido, nós precisamos falar sobre esse assunto, nós não podemos esconder esse assunto debaixo do tapete, nós não podemos falar que isso não está acontecendo, está acontecendo, e nós precisamos falar sobre um assunto tão importante. Então, por isso nós precisamos dessa profissional maravilhosa, Márcia Guedes. Boa noite, minha amada. Boa noite, Pastor Hélio, boa noite a todos. Como o Pastor Hélio falou, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que ainda é considerado um tabu, o suicídio. E o mês de setembro é um mês que se trabalha as campanhas de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Uhum. E você sabe mais ou menos quando é que começou essa data, Márcia? Eu sei que é recente, na nossa sociedade. Ainda é recente, eu não sei assim exatamente a data, mas é algo muito recente, Pastor Hélio. E nós vamos hoje compartilhar algumas informações, esclarecer dúvidas, Gostaria que todos vocês participassem. É um tema de fundamental importância hoje. Com certeza. Mediante a tantos casos que a gente tem visto hoje, no Brasil, no mundo. Então é muito importante. Mas hoje nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de vida. Muito bem. De valorização à vida. É isso aí. Que palavra maravilhosa. Essa coisa linda, viu? Mas olha, Pastor Hélio, o suicídio ainda é considerado um tabu. Existe ainda muitos estigmas relacionados a esse assunto. Infelizmente, o suicídio ainda é considerado um mal silencioso. Tá? A mídia hoje pouco fala sobre o suicídio. Quando acontece um caso com algum famoso, como aconteceu ano passado, o ator comediante Robin Williams, ele se suicidou, e a mídia enfatizou por algum tempo, mas de forma sensacionalista, não com o intuito de prevenção, de prevenir. Chamar a atenção da sociedade para essa discussão tão importante. De forma nenhuma. Eles fizeram toda essa... trouxeram para a mídia esse caso, esse assunto do suicídio, mas de forma sensacionalista, infelizmente. E aí eu queria começar perguntando qual a melhor forma da prevenção do suicídio? Qual a melhor forma aí dessa prevenção? Bom, o suicídio, a melhor forma, nunca houve tantas evidências de que a melhor forma de se enfrentar o problema do suicídio é falando sobre o assunto, falando abertamente sobre isso, entendendo quais são os fatores de risco, o que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida,
e compartilhando de forma responsável as informações pertinentes ao assunto, porque são essas informações, pastor Hélio, que podem salvar vidas. E nós, muitas vezes, a gente pensa assim, é algo distante, é algo que não está inerente a nós, está bem distante, né? Ou seja, mas olha, o que nós conversamos com pessoas, o que a gente conversa com algumas pessoas que estão em sofrimentos, passando por um problema difícil, e ele fala assim, olha, eu tenho vontade de me jogar debaixo do carro, eu tenho vontade de jogar do prédio, passou aquela vontade, entendeu? Então, não falei nada para ninguém. E a minha segunda pergunta, o que poderíamos fazer para ajudar uma pessoa que está com essa ideia fixa, né, de suicídio, né, já pensou nos remédios, já pensou em se cortar, os familiares estão guardando faca dentro de casa. O que as pessoas devem fazer quando essa pessoa está com essa ideia fixa? Bom, dar abertura para que essas pessoas desabafem, para que elas falem do problema, né? E nós precisamos escutar essa pessoa de forma acolhedora, sem julgamento, sem avaliação, tá? Compreendendo essa pessoa e seus sentimentos, isso fortalecerá suas intenções de viver, né? Ano passado eu fui convidada a dar uma palestra sobre suicídio para uma instituição aqui para jovens, né? E uma jovem pediu para compartilhar a experiência dela. E ela começou a relatar, pastor Hélio, que no momento que ela passava por um problema muito grande, ela começou a sofrer, a se angustiar e ela não deu conta, né? E esse sofrimento foi aumentando a ponto dela decidir tirar a própria vida, né? Ela estava decidida a tirar a própria vida, já tinha combinado com ela mesma o que ela ia fazer para tirar a própria vida. E naquela manhã, ela ia tirar a própria vida. Ela disse que aquela manhã estava tudo certo para ela cometer aquele ato, né? E ela relatou ainda que, naquele momento, ela recebeu uma ligação no celular com chamada de vídeo. E era um amigo que ela tinha conhecido recente. E esse amigo ouviu ela começou a conversar bastante, né? E eles conversaram um tempo, né? E ao desligar o celular, ela disse, ela compartilhou com todos ali, que ela já estava sentindo muito aliviada, né? Que ela já tinha esquecido a ideia de se matar, né? E olha, você trazendo esse caso aí, eu era pastor há alguns anos atrás, lá na Filadélfia, e todo o pessoal, um abraço para todo o pessoal da Filadélfia. Um dia eu estava lá, às 4 horas, 5 horas da tarde, no sábado, tinha só a menina que cuidava da igreja, e ela estava lá, e de repente eu ia saindo, ela falou, pastor, tem um telefone para o senhor. E naquela época não existia muitos celulares, era telefone fixo. E aí eu fui atender o telefone e do outro lado está uma pessoa que ligou. Ele estava trancado dentro de casa, 3 dias trancado dentro de casa, projetando, né, o suicídio. A corda já estava dentro de casa, né, o local da madeira para ele amarrar a corda. E aí ele falou bem assim que antes dele se matar, ele falou assim, eu vou ligar para alguém para alguma igreja. Aí ele pegou a lista telefônica e tinha vários telefones de várias igrejas, e ele ligou para aquela igreja. E quando ligou, ele falou comigo. E quando ele falou comigo o que estava acontecendo, o que ia acontecer naquele momento, foi a oportunidade que eu tive, em poucos momentos, de acalmá-lo e mostrar uma nova saída. E eu consegui marcar um encontro com ele para conversar pessoalmente com ele. Hoje, aqui em Guanambi, ele é um grande empresário. Um grande empresário, está aí trabalhando e, né, ele chegou na igreja, depois ele me contando, ele falou que estava endividado, ele falou, até nessa igreja aqui tem várias pessoas que eu devo, e aí hoje ele é uma pessoa que anda de cabeça erguida. Então trabalhou, pagou suas contas e segue a vida, né? Então uma oportunidade, né? Você pensou se ele tira a sua vida naquele dia, né? Então... Mas o importante foi que naquele momento você escutou, você ofereceu uma escuta, né, acolhedora, e isso fez toda a diferença. Dando continuidade para o caso, né, a moça terminou relatando
falando sobre essa forma como ela encarou esse desejo de tirar sua própria vida. E ela fala que naquele momento de maior angústia, aquele rapaz foi um anjo que Deus enviou para salvar a vida dela. Então, eu quero dizer, pastor Hélio, que essa experiência que você contou, essa experiência que essa jovem compartilhou, nos mostra o quanto é importante ter alguém para escutar essas pessoas. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. E isso qualquer pessoa pode fazer. E não é frescura, né? Ou seja, que fique bem claro, porque as pessoas que não têm noção desse assunto falam, isso é frescura, isso é, né? Começa a colocar, denegrir o sofrimento daquela pessoa. Desvalorizar o sofrimento. Desvalorizar, isso aí mesmo, desvalorizar. Tem alguma pergunta aí? O pessoal tá aí. Tem uma, pastor. Fabiana de Carvalho está perguntando: o que a família pode fazer para ajudar uma pessoa nessa situação? Uma das respostas, né? A Márcia falou aqui agora, que é escuta, né? É exatamente isso, né? É dar abertura, Fabiana, né? Para que essa pessoa desabafe, né? Compreender essas pessoas e seus sentimentos, né? Prestar atenção no comportamento dessa pessoa e oferecer essa escuta, como eu disse antes, né? Acolhedora, sem julgamento, sem avaliação, né? Demonstrar interesse pelo problema dessa pessoa. Então, o mais importante hoje é ter, né? Como você disse, a família, ter esse lar acolhedor, né? E é muito importante nesse momento nós prestarmos atenção, né, na mudança de comportamento dessa pessoa. Muito bem colocado. Existem sinais que essa pessoa emite para cometer um suicídio? Existem alguns sinais que ele pode estar fazendo, que a família, que os amigos podem estar observando? Sim. Geralmente essas pessoas, elas dão vários indícios, né, de que podem cometer o ato. Mas infelizmente esses sinais são pouco valorizados. Né? O pastor tem uma pergunta interessante. Deixa eu terminar aqui isso aí. E eu quero dizer que nós precisamos estar atentos a esses sinais. Isso aqui é algo que é muito sério. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, né? Precisamos entender esses sinais que essas pessoas dão. E principalmente, o sinal mais importante é a mudança de comportamento. Essas pessoas começam a se isolar, elas começam a estar numa tristeza contínua, né? Ela já não tem mais interação social e elas, quando se trata de jovem, normalmente o jovem passa o dia trancado no quarto, né? Não interage nem com a família, muitas vezes falta um emprego e tem até alguns casos que eles largam o emprego, né? E se tratando de jovem, normalmente eles trazem sempre na fala frases do tipo ninguém se preocupa comigo, ninguém entende o que eu estou sentindo, eu não tenho razão mais para viver, eu tenho vontade de sumir. E muitas vezes as pessoas, como você disse, pastor Hélio, pensam que isso é frescura, que ele quer chamar a atenção, enquanto de fato isso é um pedido de ajuda. Então precisamos estar atentos a isso, a esses pedidos de ajuda, né? E olha que coisa interessante, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. Olha que frase, né? Ou seja, que a gente tem que estar atento. Eu tenho vontade de dormir e não acordar mais, eu tenho vontade de sumir e não ouvir mais ninguém. Então são frases que a gente tem que estar muito atentos para essa pessoa que está em sofrimento. E a pergunta aí? Pastor, tem um comentário aqui e muitas pessoas falam isso, que suicídio é falta de Deus. E tem uma pergunta de Liliane Lima que completa mais ou menos isso. Ela pergunta assim: podemos dizer que o suicídio é espiritual? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Aí já é uma pergunta mais voltada para a área pastoral, né? Mas a Bíblia vai mostrar, né, poucos casos de suicídio. E um deles é Judas, né? Judas Iscariotes. Pedro também tinha a mesma possibilidade, ele poderia ter suicidado. Mas o suicídio é um sofrimento. É um sofrimento que a pessoa não consegue lidar. Por exemplo, Judas, ele traiu o mestre. O sofrimento foi tão profundo que ele não conseguiu abrir o coração, falar com alguém, pedir ajuda.
ele foi lá e queria acabar com aquilo e ele cometeu, né, um ato, né, terrível. Então, o suicídio, falar que o suicídio é espiritual, pode ser que não. Pode ser que existem casos e casos, mas a maioria dos casos é um sofrimento que a pessoa não consegue lidar. A igreja pode ajudar, a vida espiritual pode ajudar? Pode, porque essa pessoa vai ter uma noção maior, vai ter uma escuta maior, vai buscar possibilidades, e isso é muito importante. Nós conhecemos jovens, né, pastoreio de jovens, que pegou os fios e amarraram no pulso e colocou na tomada, se queimou todinho. E esse jovem hoje é pai de família, né, trabalha na nossa sociedade, estão bem. Então, e conhecer a igreja nesse momento, conhecer a Cristo e está vivendo a vida normal. Então, só apontar que o suicídio é uma falta de Deus, é algo espiritual, é muito, né, muito perigoso. Muito perigoso. Tem mais alguma pergunta? Porque eu já tenho uma aqui. Tem uma pergunta de Tiago Farias aqui, pastor. Existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial? Esses sinais que eu acabei de falar. Qual o nome? Tiago Farias. Tiago Farias. Olha, Tiago, como eu disse, essas pessoas, elas dão vários sinais, né? E infelizmente são ignorados e pouco valorizados pelas pessoas. Mas o principal sinal é a mudança de comportamento, é a alteração do comportamento dessa pessoa. Uma pessoa que antes tinha prazer nas atividades, né, no lazer, nos programas com os amigos, e ele acaba perdendo o prazer de estar, né, com os amigos, de fazer algo que antes trazia satisfação, e ele já começa a não ver sentido nenhum nisso, né? Ele começa a se isolar, prefere estar sozinho. Então são pessoas que estão demonstrando algo diferente na personalidade e no comportamento. Então o maior sinal que eles podem dar é essa mudança de comportamento. Muito bem. E lembrando, hoje nós estamos falando sobre suicídio. Começamos aí o Setembro Amarelo, que é uma forma de falar sobre esse assunto e acender esse sinal, né? Porque o semáforo tem a luz vermelha, a luz verde e a luz amarela. E quando acende essa luz amarela, significa, olha, vamos pisar o pé no freio, vamos falar sobre esse assunto, e é isso que estamos chamando a atenção. Nós estamos aqui com essa galera maravilhosa, os Igos, né, o Cido, né, todo o pessoal aqui, né, fazendo essa transmissão ao vivo, e nós temos aí as nossas pessoas que nos apoiam, a Batim, Primícia, Construtora Teixeira, Avomac, construindo, né, você quer construir. Tomada por uma tristeza muito grande, né? Há uma desesperança, uma falta de sentido de vida, a pessoa começa a se isolar, começa a perder os vínculos, né? Interação social. Geralmente, pastor Hélio, a experiência depressiva é de um sofrimento tão intenso que dificilmente pode ser imaginado por quem nunca sentiu. Né? Em alguns casos, eles começam a acreditar que os seus entes queridos, seus amigos estarão melhor sem eles. E quando eles cometem o ato, eles não têm a intenção de morrer. Não é isso que eles querem, eles não querem morrer, mas eles querem acabar com essa dor que é absurda. Então, por isso, nós precisamos identificar essa pessoa, né, na depressão e buscar ajuda para o tratamento, porque muitos deles não conseguem buscar ajuda para o tratamento. E por isso a necessidade de estarmos atentos a isso, para que possamos identificar essa pessoa com a depressão. Tem uma frasezinha aqui que fala assim: o suicídio não é covarde, apenas não encontrou outro modo para matar uma dor que o matava todos os dias. E ele chama aqui a atenção para algumas frases frequentes de uma pessoa um potencial que pessoas podem estar falando: queria dormir para sempre, queria fugir, desaparecer, não aguento mais essa vida. Então, precisamos falar sobre esse tema, precisamos estar conversando, e eu convido você, né, ou seja, para fazer alguma pergunta, você que tem dúvida. E olha, Márcia, eu já ouvi vários relatos de pessoas que estavam com a moto e de repente
ele sofre um acidente e naquele momento fica com um acidente. Para a família ficou com um acidente, e de repente ele chega e relata, fala bem assim, olha, eu estava tentando me matar, sabe? Naquele momento eu estava tentando acabar com essa dor que eu estava sentindo, mas ficou com um acidente, porque não acabou não concretizando, né, ou seja, o suicídio. Então, muitas pessoas, né, ou seja, pode passar até por um acidente, entre aspas, que estava tentando até uma forma de eliminar essa dor. Então nós temos até isso, né? Existe sim várias pessoas que têm essa forma, né? Que a gente fala que não é aquela forma tão declarada como a outra, né? Que comete o ato por situações assim, vamos dizer, de forma brusca, né? Mas essa também é uma forma de suicídio. A pessoa que fuma constantemente, a pessoa que começa a usar álcool, o consumo de álcool, de drogas, de uma forma compulsiva, não deixa de ser também uma forma de suicídio. Nossa, interessante, viu? Bem colocado aí pela Márcia. E, Márcia, existe uma faixa etária, né? Uma prevalência de alguma faixa etária que mais se destaca de suicídio ou é tudo por igual, idoso, jovem? Bom, o suicídio tem crescido nas mais diferentes faixas etárias, né? Mas o que chama atenção hoje é o grande número de jovens que têm cometido esse ato. No Brasil, por exemplo, o número de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos tem aumentado em mais de 20% nessa última década. Diante desse número alarmante, Pastor Hélio, é urgente acabar com os tabus e os estigmas que são relacionados a esse assunto. Olha, eu vi uma frase de uma psicóloga numa palestra. Ela falou que um adolescente estava na consulta e ele falou bem assim, olha, eu quero morrer porque se eu morrer, eu passo de fase. E aí eu queria perguntar para você, pode o adolescente não entender o que é vida real e vida, como é que é, de videogame? Uma vida virtual? Entendeu? Será que ele pode chegar a um ponto dele confundir o que é uma vida real e uma vida virtual? Bom, não exatamente ele vai confundir, né, a vida real com a virtual, mas ele está tão voltado para o virtual que ele acaba deixando de lado aquilo que é real. Tá? E os adolescentes, Pastor Hélio, eles passam por fase de transformação, sabe? É uma fase de muita dificuldade, é uma fase de transformação, né? Por questões físicas, psicológicas e sociais, né? E isso leva a esse adolescente estar mais fragilizado e sensível. Tá? E diante dos acontecimentos, né? Uma frustração, uma perda, né? Uma situação relacionada ao bullying, isso pode ser desencadeador para a sua estabilidade emocional, o que pode também levá-lo a desencadear a depressão. Né? E nós sabemos que como uma pessoa com depressão, ela pode sim cometer o suicídio. Porque a gente fica muito preocupado com os jovens, com os adolescentes hoje, que eles se trancam no quarto e muitas vezes passam noites e noites jogando, né? E hoje já virou tem até profissão nesse sentido, entendeu? Tem até profissão, estava vendo a matéria hoje, mas tem situações que o adolescente não consegue ter vida social. A vida dele se resume àquilo ali. E isso é um perigo, né? Um perigo muito grande, porque ele pode estar cometendo um ato impensado, né? Até um próprio suicídio potencial. Uma outra pergunta que está aqui como podemos estimular essas pessoas a reagir diante do seu sofrimento? Pessoas que estão sofrendo, como é que a gente pode estimulá-los para tomar uma decisão de vida? Bom, normalmente as pessoas de forma errônea acabam estimulando essas pessoas com frases do tipo, olha, você precisa reagir, né? Você precisa ser forte, você está sendo exagerado, afinal de contas você perdeu seu relacionamento, só rompeu um namoro, você precisa sair, você precisa estar com seus amigos, e isso só piora a situação.
que você não está entendendo o que ela está sentindo, né? Prefira dizer frases do tipo: eu me preocupo com você, você não está sozinha, eu vou estar aqui para o que você precisar. E levar essas pessoas a fazer uma caminhada, né, a praticar um esporte, algo que mantenha fisicamente ativo. Isso pode ajudar bastante. É isso. E existe algum suicídio que, por exemplo, a família fala assim, não lhe faltava nada, não tinha nenhum problema. Tem a possibilidade de haver um suicídio sem haver uma causa por trás desse suicídio? Pastor, todo suicídio ele tem uma causa. Existe um suicídio sem uma causa. Eu entendo que a sua pergunta é: a pessoa tem tudo para estar bem, né? Tem uma situação financeira boa, tem tudo que precisa, né? Quem olha de fora parece que está assim, né? Tá tudo bem, relacionamento com os amigos, mas essa pessoa, ela está com um problema, existe uma causa, né? E como eu disse, 90% dos casos está relacionado a alguma patologia de ordem mental. E a depressão é o maior fator de risco. E essas pessoas, assim que elas desencadeiam essa depressão, elas começam a ter o sintoma, mesmo tendo, porque a depressão é uma doença, não é uma opção, eu não vou optar a ter a doença ou não, entendeu? Não é uma opção, é uma doença que se instala. Você me faz lembrar de uma entrevista de uma psiquiatra, que ela relata em uma revista científica, que uma psiquiatra conta que o filho dela, de 34 anos, era um menino, era um rapaz muito inteligente, tinha um humor muito bom, e ele tentava mostrar às pessoas algo que ele não era, né? E um certo dia a mãe encontrou, depois de 2 dias, ele morto no apartamento, e ele se suicidou. Ou seja, ele tentou passar algo para os amigos, né? Para a família, aquilo que eles não estavam sentindo. Ele tentou disfarçar a situação. E tem alguns casos que acontece isso. A pessoa tenta disfarçar aquela situação para ninguém perceber o seu sofrimento. E muito interessante isso. Agora eu queria perguntar assim, existe alguma conexão do suicídio com as pessoas? Por exemplo, hoje tem muitos jovens que se cortam, né? Se cortam, adolescente. Existe alguma conexão do suicídio com pessoas que se cortam? Sim, existe uma conexão muito grande. A pessoa que está se automutilando, a pessoa que está se cortando, ela está passando por esse sofrimento, pastor Hélio. E quando elas se mutilam, elas se cortam, a intenção delas, né, há relatos, né, de jovens, adolescentes, eu trabalho com muitos jovens, e há relatos que no momento que eles estão se mutilando, se cortando, elas sentem um alívio. Tá? E que alívio é isso? Como pode ser um alívio a pessoa se cortar? É que a dor psíquica, a dor emocional é tão grande, quando eu vou ferir a minha carne, eu sinto alívio nessa dor emocional, que é muito grande. E isso começa a se tornar um ritual. Todas as vezes que eu quero ter um alívio para essa dor que eu estou sentindo emocional, para esse sofrimento, eu começo a me cortar. Interessante. Pode falar. Exatamente isso. E a pessoa que está se automutilando, ela não está bem, ela está passando por esse sofrimento. Ela está no estágio de depressão. Eu lembrei que agora de uma história de uma jovem, ela passando 18 anos, passando por um sofrimento terrível, e ela não dava conta, né? Ou seja, aquilo que é terrível para ela, poderia não ser para mim, então, mas era um sofrimento dela. E ela pesquisou, e aí interessante, ela pesquisou no YouTube como suicidar. E aí ela achou um passo a passo, e ela vai fazer na porta do quarto. E ela amarrou tudo, aí X minuto faz isso, X minuto acontece isso, X minuto acontece isso. E quando ela colocou o lençol, ela foi lá e amarrou, e o marido dela sempre estava dormindo no quarto e nunca ia lá nesse quarto, né? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e de repente ele chegou 2 horas da manhã e lá abriu a porta.
Quando eu abri a porta, ela caiu. Ela já estava desacordada. Mas ela não conseguiu concretizar. Então, até as redes sociais, tem coisa boa, por exemplo, nós estamos aqui alertando através das redes sociais, mas tem coisas, né, tem esse mundo cruel aí por trás, que tem pessoas que têm a coragem, né? Por exemplo, tem um vídeo de um clipe que eu vi no celular de uma menina que se cortava, ensinando a cortar. Então, olha o que as pessoas postam. Hoje já tem teve o negócio da baleia azul, hoje tem o negócio da boneca Mon. Então, são situações que vão sempre sendo divulgadas pelas redes sociais. E nós precisamos ter muito cuidado, porque as redes sociais é uma coisa boa, mas se a gente não souber usá-la, né, não souber cuidar dela para ela não cuidar da gente, isso é muito importante. E os pais precisam estar atentos ao que os filhos, os jovens, principalmente adolescentes, pré-adolescentes de 11, 12 anos, né, estão assim, mais estáveis emocionalmente, eles podem estar, né, utilizando o celular, as redes sociais, para estar utilizando esse tipo de aplicativo, né? E muitas vezes os pais estão alheios a essa situação. Então eu acho muito necessário que os pais estejam atentos o que os filhos estão fazendo com o celular, que programas eles estão, que aplicativos que eles estão utilizando no celular. Isso é muito importante. E os pais precisam ter a senha do celular dos filhos. É óbvio que até, vamos dizer, uma idade, porque depois dos 14 eles se acham autossuficientes, né? Infelizmente. Os jovens hoje já querem ter essa autonomia, mas crianças de 9, porque a gente vê muito caso de crianças de 9 anos, 10 anos, e as mães precisam, sabe, ter essa senha. E aí muitos falam, uma invasão de privacidade. Não, isso é cuidado, isso é zelo. Pode falar. Márcia, falando de bullying, eu lembrei, saiu essa semana a notícia que nos Estados Unidos uma criança de 9 anos se matou porque sofria bullying na escola. Muitas pessoas acham que depressão, suicídio é só adulto, mas aqui em Guanamirim a gente vê que muita do suicídio que tem é de adolescente, de criança. Então, esse cuidado que os pais sempre têm. No mês passado teve um rapaz que era 14 anos. 16 anos. Como o senhor também agora há pouco, né? E falando sobre o bullying, né? O bullying também é outro assunto, né? Que a gente pode estar falando. Mas eu queria lembrar para vocês, né? Estamos aqui com Márcia Guedes, neuropsicóloga, e ela está falando sobre o suicídio. Estamos aí, começamos a campanha Setembro Amarelo, e é para acender essa luz mesmo. Nós precisamos chamar a sociedade para acender essa luz. E nós queríamos falar que nós estamos aqui de frente com o pastor no Ministério Paz e Vida. Nós temos culto todas as quarta-feiras às 19h30. Nós temos culto domingo ou sábado às 18h30. Domingo às 9 horas da manhã estudamos aqui a palavra. E à noite às 19 horas temos o nosso culto com toda a família. E nós convidamos você a participar. Fica aqui na Avenida Santos Dumont, 855, Guanambi. Então, um abração para todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão compartilhando. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, envie aqui para Márcia Guedes, ela está aqui com prazer para responder para vocês, tá bom? No dia 16 nós vamos estar fazendo uma feijoada em prol desse programa, porque nós queremos investir num material mais sofisticado, nós queremos dar mais qualidade à transmissão. Então, se você puder nos ajudar aí, nos ajude, né? Nos ajude para que nós possamos vender bastante feijoada e comprar uma aparelhagem bem legal. E hoje nós vamos sortear, né, uma camiseta, né, do Idelso Camisetas. Ele deixou aqui o telefone 9936-1345, se você quiser, né? Muito legal aqui, camisetas Pagon. Então, Pagoni. Então, você possa estar, nós vamos sortear logo mais. Mas eu queria deixar Márcia para deixar alguma palavra para todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Bom, a gente fala de suicídio, você percebe que as pessoas não gostam de falar sobre o assunto, né? E muitos pensam que se falar sobre o assunto, isso fará com que o número de mortes aumente, né? Isso pode servir de influência. E pelo contrário, falar
sobre o suicídio, esclarecer dúvidas. As informações é o caminho para se combater o risco iminente do suicídio. Então, nós precisamos falar, é urgente falar sobre as questões que envolvem o suicídio, porque as informações, elas podem salvar vidas. Isso aí. Interessante, a informação pode salvar vidas. E olha, a gente parece que já tem um telefone a nível nacional, que a pessoa pode ligar, eu acho que é 188. É o CVV, o Centro de Valorização à Vida. E pessoas estão ali apenas para escutar. Como eu disse, o quanto é importante a escuta dessa pessoa que está angustiada, sofrendo. E é de uma importância muito grande. E o CVV, como você disse, elas estão várias pessoas ali esperando a ligação para poder ajudar essas pessoas. Né? Mas eu deixo aqui também, entendeu? Se você quiser ligar para nós, né? Entra nas nossas redes sociais, né? Ou seja, ou você está precisando de um conselho, de ajuda, pode entrar nas nossas redes sociais. Com o maior prazer, eu, Márcia, estamos aqui para poder tirar suas dúvidas, para poder te ouvir você, né? Ou seja, se precisar do meu WhatsApp, pode entrar lá que a gente vai estar. Nosso intuito aqui é ajudar você. Então, é interessante que nós fazemos aqui o programa e nós não damos conta de responder as perguntas. E como o assunto desde pequeno a gente cresce, quando a pessoa morre do suicídio, então ninguém fala nada, o suicídio ninguém fala nada, então ninguém nem pergunta nada. Porque as pessoas ficam com medo de falar sobre esse assunto. Eu acho que isso já mostra um pouquinho como é a sociedade. Infelizmente, como eu disse antes, né? Existe ainda muitos estigmas relacionados ao assunto, as pessoas não querem falar, pensam que se falar sobre isso, né? Isso pode incentivar, né? Influenciar, mas de fato é o contrário e a gente precisa ter consciência disso. É isso aí. Né? Jesus, ele deixa uma palavra para toda a sociedade. Ele fala assim: eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Ele fala em Mateus 11, 28, fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E João 10, 10, vinde a mim, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Esses dois versículos Jesus chama a atenção para as pessoas que estão em sofrimento, para as pessoas que estão sentindo o cansaço dessa vida, para ter Ele. E nós anunciamos esse Jesus que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse Jesus que há 2000 anos atrás morreu numa cruz para nos dar vida. E esse Jesus te ama. E aonde você estiver agora, que Jesus possa alcançar o seu coração, que Jesus possa te abraçar de uma forma toda especial, porque Ele te ama, e Ele te ama de uma forma especial. A tua dor, o teu sofrimento, Ele contempla, Ele sabe. E você pode perguntar: onde está Jesus? Onde está Jesus nessa hora que eu estou sofrendo tanto? Eu estou sofrendo há tanta tristeza no meu coração, há tanta dor. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Agora é você que precisa dar um passo. Vai até Ele, e busque Ele, encontre Ele, e você vai ver o refrigério para o teu coração. Ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em faz verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E o que Jesus quer te dar é um refrigério na tua alma. Sabe, em toda a tua vida você vai sentir um bálsamo tremendo no teu coração. E eu queria orar com você e pedir para que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo. Aonde você estiver, Jesus te ama. E Ele tem um abraço todo especial. Ele morreu de braços abertos, porque Ele morreu por você, para dizer: vale a pena viver. Ele morreu para dizer: vale a pena ter vida em Cristo Jesus. E eu queria orar com você. Aonde você estiver, queria que você fechasse os teus olhos, que Cristo possa te abençoar, que Cristo possa te fortalecer poderosamente. Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo. Oh Deus amado, que o Senhor esteja alcançando aqueles que estão sofrendo, Pai. Famílias que estão sofrendo, oh Deus amado, com seus filhos, com, oh Deus amado, pessoas ali no lar, passando por dificuldade.
Oh Deus amado, mas que o Senhor esteja agora trazendo um conforto em cada coração. Que essa vida venha encontrar um refrigério para a sua alma, Pai. Deus, que a Tua bênção esteja em cada coração. Que a Tua bênção esteja em cada vida. Oh Deus amado, que o Senhor esteja abençoando a cidade de Guanambi. Oh Deus, a nossa Bahia, o nosso Brasil, Senhor. Oh Deus amado, que onde estiver vidas ouvindo, que a Tua bênção esteja agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus guarde você. Amém. Pode finalizar. Bom, eu quero que nós entendamos a importância de falar sobre o suicídio, né? E que nós possamos buscar a prevenção do suicídio, assim como é feito com as demais doenças, né? O câncer de mama, a próstata, que é feito através do conhecimento e mudança de risco. Nós precisamos também estar atentos à prevenção do suicídio. Poucos veem o suicida como uma pessoa que clama silenciosamente por socorro. Tá? E nós precisamos ajudar a diminuir o sofrimento que leva à morte. E eu convido a todos a tentar entender o sentimento de uma pessoa, né, com pensamento suicida. E para isso, eu proponho a praticarmos a empatia, todos nós, a praticarmos a empatia, né? Mas o que é empatia? Que palavra é essa? A empatia é quando eu me coloco no lugar do outro para tentar compreender o que essa pessoa está sentindo. Dessa forma, eu posso compreender os seus sentimentos e eu posso ajudá-lo. Então, que nós possamos ser empáticos nos nossos relacionamentos familiares, né? Nos relacionamentos com os amigos, relacionamentos no trabalho, enfim, que nós possamos ser empáticos em todos os nossos relacionamentos. Muito bom, obrigado, Márcia, que Deus abençoe sua vida, né? Márcia, se atende também, né? Fala aí da sua clínica, né? Eu atendo no Centro Médico Especializado, né? Mais conhecido como a Clínica de Dr. Tancredo, antiga Praça do Fórum, né? Eu atendo também hoje no público, né? Trabalho no público, na Polimeg, e em outras empresas também terceirizadas, né? Da Saúde Bradesco, trabalho na Cuidar, e estou aí para o que precisar, pastor, eu coloco à disposição, tá? Muito bem, então precisou de um profissional, procure a Márcia, está aí de braços abertos, né? Então, brigadão. Nós vamos fazer o nosso sorteio dessa camiseta, eu vou abrir agora a camiseta, e lembrando também dos patrocinadores, lembramos da Lilas Papelaria e o Delso, né? Essa camiseta linda aqui pode ser sua agora, você que participou. Então, soberano, meu Deus é soberano. Então, por favor, como é que vai ser o sorteio aí? A galera já está aí. 111 pessoas hoje, pastor, assistindo. 111 pessoas estão... Vamos lá. Sorteando. Tá aparecendo. Número 21. Número 21, vamos ver quem é a pessoa abençoada. Vamos ver quem é. 21 é Yuri Guimarães. Assistiu pelo Facebook. Yuri, abração Yuri, que Deus abençoe sua vida grandemente. Tá falando com você mais cedo. Consigo mais cedo. Yuri, tá virão aí. Vamos ganhar essa camiseta. Que Deus abençoe. Então vamos estar encerrando, né? Obrigadão a todo o povo que participou. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, né? Estamos aí, a Igreja Paz e Vida está aqui, braços abertos, que Jesus abençoe sua vida. Terça-feira estamos de volta com mais um programa. Um abração a todos em nome de Jesus. Amém.